Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no Cold Zone XT. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filme A Ponte do Rio Kwai, que é um clássico do cinema que mostra o processo de construção de uma ponte pelos prisioneiros britânicos para os japoneses. Esse filme é bem interessante porque tem como a gente tirar vários aspectos do filme no processo de desenvolvimento de software. Você consegue ter um paralelo entre as duas áreas, já que o processo de construção de software, ele nada mais nada menos do que é um processo de engenharia. E um processo de engenharia, ele segue uma sequência de passos. Então, assim como uma ponte ela é construída a partir de um projeto, de vários aspectos nesse sentido, também o processo de construção de software deve seguir um padrão para poder ser construído da melhor maneira possível. E tem muitos aspectos desse filme que são observados também no processo de desenvolvimento de software. Por exemplo, prazo e demanda. O Coronel Saito, que ele é o líder dos japoneses, ele tinha uma demanda que era de entregar o projeto da ponte em um prazo bem definido. E é isso que ocorre também na engenharia de software. A gente tem geralmente projetos de construção de sistemas que a gente precisa de entregar em um determinado prazo. Além disso, o segundo aspecto que eu vejo de muito similar entre as duas áreas, a engenharia civil, que seria dessa construção dessa ponte, para a engenharia de software, seria o conflito de interesses de lideranças. O Coronel Saito, que eu como eu falei para vocês é o líder dos japoneses, ele queria obrigar as graduações mais altas da tropa dos britânicos a trabalharem como operários. E isso feria a Convenção de Genebra. E o Coronel Nicholson, que é o líder dos britânicos, dessa tropa de britânicos, ele estava resistindo a essa investida. Então havia uma disputa, uma guerra fria dentro desse campo de concentração do Coronel Nicholson querendo que as lideranças, as graduações mais altas, elas atuem como líderes de fato, e o Coronel Saito, que representa os interesses dos japoneses, querendo que todos trabalhassem independente da graduação. E foi, isso foi representado por boa parte do filme. Existiu esse conflito de interesses por boa parte do filme. Até que a gente chega em outro aspecto que eu enxergo como coerente para a área de engenharia de software também, que a gente consegue trazer para a área de engenharia de software, que seria a importância, na verdade, de lideranças e a motivação das pessoas que estão envolvidas no trabalho mais manual. Por que eu digo isso? Porque enquanto havia esse conflito de lideranças, os operários britânicos que estavam construindo de fato a ponte, eles não estavam rendendo bem, então, ou seja, faziam o que queriam, sem ordem, e a partir do momento que o Coronel Nicholson ele vence o duelo psicológico com o Coronel Saito, os operários britânicos eles começam a se motivar porque eles consideram que eles venceram um combate e eles começaram a trabalhar com mais motivação e guiados também por figuras que os mesmos respeitam. Então a gente consegue trazer para a engenharia de software que as lideranças elas são muito importantes no sentido de, primeiro, que elas precisam de atuar como pessoas, elas precisam de ser pessoas que os operários ou os desenvolvedores eles respeitam para eles serem mais dóceis à condução dessas pessoas, e que eles precisam de também ter esse quesito de sempre estar tentando motivar o time, sempre indicando qual que é o objetivo, qual que é a meta a se trilhar, qual que é o caminho a se trilhar, qual que é o desejo que a equipe conquiste, que são os requisitos que a gente deve alcançar e por que eles devem alcançar aqueles requisitos, qual que vai ser o impacto daquela construção para o dia a dia da empresa, para aspectos mais gerais.
e fora da área de TI, fora do desenvolvimento, para você conseguir mensurar o impacto da sua solução, o impacto do seu trabalho numa visão mais global, para você se motivar mais e ficar mais empenhado em criar algo bom. O último ponto seria de um projeto bem feito. Um projeto bem feito ele é fundamental para a construção de um trabalho. Você precisa de entender, você precisa na verdade, planejar antes de executar. E no filme a gente consegue observar essa missão sendo mal sucedida pelo Coronel Saito. Por quê? Ele elegeu um engenheiro para poder construir o projeto da construção da ponte. Porém, esse projeto tinha vários pontos defeituosos e ele não era tão bem otimizado para aquele contexto. E quando o Saito ele cede para os britânicos esse controle da construção da ponte, a gente consegue observar que os britânicos eles trabalham num projeto mais otimizado que consegue abranger aspectos que fazem com que a ponte ela seja construída num local melhor, mais fundamentada, as bases da ponte fiquem mais sólidas. Então, isso que é a importância de um projeto, de pessoas que conseguem ter uma noção de, observando as características do local, as características do contexto que aquele projeto está inserido, conseguem sugerir e, na verdade, indicar a melhor estratégia para atacar aquele problema. Então, esse último aspecto também é muito importante de sempre ter um bom projeto, sempre planejar da melhor maneira possível antes de executar. Então foram esses os pontos que eu observei no filme A Ponte do Rio Kwai. Eu gostei bastante do filme, eu recomendo que todos os desenvolvedores eles tirem um tempo. Apesar do filme ser longo, ele é um filme bem interessante para você como desenvolvedor assistir, porque você com certeza vai tirar vários aspectos, vários direcionamentos para sua carreira como desenvolvedor, principalmente se você estiver numa empresa atuando num cargo de liderança. Então, fique com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque essa é a série Além dos Códigos, que é uma série que eu trago coisas da cultura para poder conectadas com o campo de desenvolvimento de software, indicações de filmes, livros e muito mais. Eu fico com Deus e até a próxima.